O Atlético demitiu Sampaoli, mais uma troca de técnico, mais uma ruptura de modelo, e agora surge um nome forte nos bastidores, Pedro Martins. Mas aqui a pergunta não é se ele é um bom técnico, a pergunta é: o modelo de jogo dele resolve os problemas estruturais do Galo? Ele trabalha com amplitude, é vertical, controla o jogo e, principalmente, o elenco atual consegue executar o que ele pede? Hoje vamos destrinchar sistemas, princípios, gestão e encaixe real no elenco do Atlético de 2026. Será que o Pedro Martins dará certo nesse elenco? Pedro Martins é um técnico português, 55 anos, consolidado no esquema 4-2-3-1. Ele não é um técnico de improvisação constante, ele é um treinador de modelo. O que é um treinador de modelo? É aquele que repete uma estrutura base independente do adversário. Ele faz o time jogar sempre dentro de um padrão claro, com princípios fixos, e isso dá organização. Porém, reduz margens para inversões. Caso ele venha para o Atlético, os atleticanos não verão tantas invenções táticas, tantas mudanças de esquemas táticos. E isso é um contraste, direto com o Sampaoli, que muda estruturas com muito mais frequência. Pedro Martins utiliza quase sempre o 4-2-3-1. Vamos traduzir isso de uma forma mais didática. O que seria o 4-2-3-1 na prática? Seriam 4 defensores, 2 volantes, 3 meias ofensivos e 1 centroavante. Números não explicam comportamento. Ele utiliza uma dupla de volantes, porém complementar. Ele usa esses 2 volantes com funções diferentes. Um mais posicional fica atrás da linha da bola, um mais vertical carrega ou passa para frente. Volante posicional, o que significa isso? Ele é o jogador que protege a defesa. Ele raramente ultrapassa a linha da bola. Ele garante ali o equilíbrio. Isso é fundamental no modelo de jogo do Pedro Martins. Meia central entre linhas. No meia central ele atua entre a linha de volantes e a linha dos zagueiros adversários. Mas o que seria esse entrelinhas? É o espaço que surge entre os setores do adversário. Quando a defesa está baixa e o meio está mais alto, cria-se um buraco intermediário. É ali que o jogo acelera. É ali que ele utiliza esse meia central no entrelinhas. Os pontas que atacam espaços. Eles começam abertos, mas não ficam parados. Atacar espaço é o ato de se movimentar para a zona onde a defesa está desorganizada. Não apenas esperar a bola no pé, eles fazem muitas diagonais em direção ao gol. Agora, um conceito importante. O Pedro Martins, ele trabalha muito com amplitude funcional. Amplitude funcional é abrir o campo na largura. Jogadores posicionados próximo à linha lateral. E por que funcional? Porque não é abrir por abrir, é ocupar a largura para gerar um efeito tático. Um exemplo prático: se o lateral fica aberto na direita, ele prende o ponta adversário, obriga o lateral adversário a sair, abre espaço no corredor interno, mesmo sem ele tocar na bola, ele já influencia o jogo. Isso é funcional. No modelo dele, laterais dão larguras, pontas atacam por dentro, o espaço central aparece, onde entra o entrelinhas. Não é posse lenta, é abrir para acelerar. Um ponto importante que vamos falar aqui é a verticalidade de transição. Como que ele trabalha? Primeiro vamos falar o que é verticalidade. É reduzir o número de passes laterais e progredir em direção ao gol o mais rápido possível. Pedro Martins gosta de recuperar, dar 3 ou 4 passes, chegar na área do adversário. Isso é uma transição ofensiva que ele utiliza muito. E a transição é o momento entre defender e atacar. Não é o time de posse infinita, é um time que mistura controle com aceleração. Transição, nós temos a defensiva, quando o time perde a bola e recupera, faz um movimento de recuperação da bola, E a transição ofensiva é o contrário, seria o momento que ele recupera a bola e ataca, E vai para o ataque. Nós temos alguns tipos de transições. A transição direta, que até o Atlético estava utilizando bastante com o Everson, que é recuar a bola para o goleiro e o goleiro fazer o lançamento direto para o ataque. Temos uma transição mais cadenciada, que é mais a posse de bola. Você que joga FIFA, seria aquele modelo de posse de bola. E tem a transição rápida, o famoso
contra-ataque rápido, né, que é o Pedro Martins utiliza muito. Ele recupera a bola, é tentar dar 3, 4, 5 passes no máximo para poder chegar no último terço, para poder chegar na área adversária. Então ele utiliza muito essa transição rápida, poucos passes, recuperação rápida, toca rápido para tentar chegar na área do adversário o mais rápido possível. Vamos falar agora um pouco sobre a fase defensiva e a compactação do estilo de jogo do Pedro Martins. Ele prefere um bloco médio-alto. Bloco médio-alto significa que a defesa não fica colada na própria área, mas também não pressiona dentro da área adversária o tempo todo. Ela se posiciona a partir do meio campo, por isso que utiliza 3 meio-campos ali, né? 2 mais laterais de ponta e 1 central. A compactação é a distância entre a defesa e o ataque. No auge dele, né, no Olympiacos, essa distância girava entre 25 a 30 metros. Quanto menor essa distância, mais fácil recuperar a bola. Menos espaço para o adversário jogar, mas temos que tomar cuidado nisso, né? Porque todo esquema tático, toda uma decisão, ela tem um cobertor curto. Então, se essa marcação bloco médio-alto falha, nós temos buraco, né? O que a gente tem esse problema no Atlético ali defensivo. Então é um ponto que temos que pensar sobre isso. Agora um ponto importante, vamos falar da gestão de grupo. Pedro Martins, ele é discreto, ele define funções claras e cobre a execução. Não é gestão baseada apenas em liberdade criativa. Ele trabalha com reuniões individuais e uma comunicação mais direta. Agora eu faço uma pergunta muito importante para vocês. Coloque aqui nos comentários, né? É uma pergunta para mim muito central. Será que esse modelo de gestão de grupo, de conversa individual, de uma cobrança mais individual, daria certo no Atlético, tendo nomes muito grandes dentro do clube, como o Everson, como o Scarpa, como o Dudu e principalmente como o Hulk, que tem essa liderança forte dentro do elenco? É um caso a se pensar. Coloque aqui nos comentários o que você acha. Agora vamos falar um pouco sobre o encaixe do Pedro Martins no elenco do Atlético Mineiro. Começando posição por posição. Começando pelo goleiro. O Everson, todos já sabem, sabe jogar muito bem com os pés. Então ele é um goleiro construtor, que é aquele que participa da saída curta e também longa. Então o goleiro é compatível com o esquema do Pedro Martins. Falamos agora sobre os zagueiros. Zagueiros físicos, mas não tão técnicos, né? O Alonso vive um momento muito mal. A gente tem o Lianco, né, que é um técnico, mas está fora. A gente não sabe como vai retornar. O Vitor Hugo não é tão técnico assim. E o Juan Tressoldi também não é tão técnico assim. Como o modelo dele exige uma saída ultra elaborada, isso é um pouco o que a gente tem que pensar. Sobre laterais, pelo que eu estudei, talvez é o melhor encaixe do elenco para o estilo de jogo dele. Preciado e o Lodge, eles têm muita profundidade. Eles atacam muito com profundidade. E profundidade é atacar a última linha defensiva adversária. Então é perfeito para a amplitude funcional que o Pedro Martins utiliza bastante. Volantes. É aqui que mora o risco. Sem um volante puramente posicional de alto nível, o sistema ele perde essa sustentação. Então, novamente vem aquele assunto, né? O Atlético precisa sim de um volante mais preparado. O Atlético contratou o Tomás Pérez, excelente jogador, uma excelente aposta, mas é isso. É a aposta. Eu acredito que pro esquema do Pedro Martins seria muito arriscado confiar 100% no Tomás Pérez. Pro esquema do Pedro Martins necessita desse volante que faz esse apoio. Meias. O Scarpa como entrelinhas é ideal pro esquema dele. E o Vitor Hugo ele pode atacar ali o meio espaço que a gente já comentou. Então o meio espaço é a zona entre o lateral e o zagueiro, né? É o corredor mais difícil de se defender. Então o Vitor Hugo ele pode sim recuar um pouco ali para poder atacar essa área, né? Sobre o ataque, é uma incógnita, porque os atleticanos, né, e até a gente que estuda, a gente não sabe muito bem como o Cassier joga. Eu estudei sobre ele, vejo que ele tem tanta possibilidade de ser mais fixo, como sair um pouco da área, utilizou muito essa jogada de sair da área para poder abrir espaço. O Atlético também tem um Hulk que pode jogar um pouco mais fixo. Ele sai da área para fazer jogada, cai pela direita, cai pela esquerda, faz essa flutuação ali no campo. O Dudu ataca muito em profundidade, o Coelho ataca muito em profundidade. O Alaminda ainda é uma incógnita, né? Eu estudei também sobre o Alaminda, ele faz esse processo de atacar a profundidade. Sobre o ataque, eu acho que se encaixa
legal ali pro esquema do Pedro Martins. Porém, temos que pensar no desafio do Pedro Martins no Brasil. É 70 jogos por temporada, viagens, calendário apertado. Então, ele vai precisar fazer uma rotação gigante no elenco, né? A rotação é a capacidade, né, de alternar jogadores sem perder padrão. Ele nunca viveu esse cenário, seria uma novidade para ele. E isso é uma adaptação estrutural, não somente tática. Eu acho que o Milito sofreu muito isso, né, dessa questão de um calendário muito apertado. Conclusão. Tecnicamente existe compatibilidade, mas depende de um ajuste financeiro, um volante de equilíbrio e um tempo de adaptação, né? Então os atleticanos terão que ter uma paciência para ele se adaptar, principalmente a questão do calendário. Como o esquema dele é muito fixo, ele deve utilizar muito os mesmos jogadores. Então ele vai ter que se adaptar a fazer essa rotação de elenco, se adaptar com o calendário, se adaptar a essa loucura que é o futebol brasileiro. A minha nota de encaixe do Pedro Martins para o Atlético Mineiro é 7,5 em 10. Então não seria uma revolução o Pedro Martins, seria uma organização do clube Atlético. E talvez o Atlético precise de mais estabilidade do que uma ruptura agora. Quero que vocês comentem aqui. Pedro Martins é estabilidade ou um risco calculado? Deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Um grande abraço, eu fui e tchau!